Olá, nesse encontro de hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão do fracasso dos planos nacionais de desenvolvimento. Eu expliquei as razões do fracasso desses planos, aqueles 4 motivos elencados pelo Jorge Leiva Lavalle, mas pode dar a ideia confusa de que como é que os planos fracassaram se existe uma série de obras e empresas que foram construídos exatamente com os recursos desses planos, como por exemplo a Petrobras, os Correios, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, além de outras empresas que foram construídas, estatais que foram construídas na América Latina como um todo, como por exemplo a PDVSA na Venezuela, né? Uma enormidade de empresas que foram construídas com recursos dos planos nacionais de desenvolvimento, né? Então vocês poderiam supor corretamente que esses planos eles deram parcialmente certo, né? Mas entendam uma coisa, esses planos, obviamente que se alocou milhões de cruzeiros, né? Milhões de reais, também no caso do parque, e obviamente que obras iriam ser feitas, estradas, pontes, empresas iam ser edificadas, né? Estatais iam sendo edificadas, mas o que acontece é o seguinte, é que, obviamente com esses recursos, tudo isso foi possível, mas o que acontece é o seguinte, vamos pensar qual era o objetivo principal dos planos nacionais de desenvolvimento na América Latina, quando eles começaram a ser pensados após a Segunda Guerra Mundial, né, de maneira institucionalizada, não setorizada. O objetivo principal desses planos era promover a elevação da renda nacional. Então, para que se precisava industrializar? Porque se acreditava que a industrialização era a forma mais eficiente de elevar a renda, porque, obviamente, agregava mais valor do que a agricultura. Essa era a grande tese. Então, a partir dos anos 40, se desenvolveu a ideia de que era mais importante o país ser industrial do que agrícola, né? Isso para a América Latina como um todo, para a África também, houve uma busca desenfreada pela industrialização que tinha como parâmetro Inglaterra e Estados Unidos. O problema é a forma como isso vai ser feito, mas vamos lá. Vamos pensar no seguinte, o Brasil na década de 40, quando o Vargas convoca aquele comitê de política econômica para dar um parecer sobre como industrializar o Brasil e elevar a renda, ou melhor, como elevar a renda, na verdade o objetivo principal era elevar a renda, o como é que vai ser pensado depois, quando o Simonsen, que é o grande defensor na década de 40 da ideia de industrialização, vai dizer que era preciso industrializar, que o Brasil tinha todas as condições para isso, que tinha aquela comissão americana que tinha deixado um relatório que dizia que era possível industrializar o Brasil e tal. Então, o objetivo da industrialização era a elevação da renda. E o Eugênio Goudin, na mesma época, contestava a ideia do Simonsen e dizia o seguinte, olha, na década de 40, 50, das 7 nações de renda mais elevada do planeta, 3 eram predominantemente agrícolas, né? 3 eram de produção predominantemente agrícolas. Então, não era verdade que a indústria era a única forma de elevação da renda, né? Enfim, a agricultura também era uma forma bastante possível de elevar a renda. Não necessariamente a agricultura era o único caminho. Mas o Brasil deixou de lado Eugênio Goudin, o Vargas, inclusive, não suportava nem as reuniões com ele, ficava olhando pela janela porque não suportava a economia, né? O Vargas não gostava muito de economia, queria ver resultado. E o Roberto Simonsen, então, vai ser o escolhido
né, para tocar as políticas da década de 40 e diante. O modelo do Simonsen é copiado, é a ideia de Estado como protagonista, pega a receita pública, investe em obras, investe na criação de estatais, e com isso se vai tentando industrializar, né? Na década de 40 também surge a chamada política de substituição de importações, em que o Brasil tenta produzir aqueles produtos que frequentemente importava. Até aí não tem lá grandes problemas, mas vejam só, a ideia principal era elevar a renda para que nós tivéssemos um padrão de vida semelhante ao canadense, semelhante ao americano, semelhante ao inglês, e semelhante até a alguns países da América do Sul, que eram muito mais desenvolvidos do que o Brasil, caso do Chile e da Argentina, embora não fossem países predominantemente industrializados, mas sim países ainda bastante agrícolas. O que acontece então não é... Então ocorre um certo abandono da agricultura. A gente vai ver que no caso do Nordeste isso vai ser muito mais grave, porque uma coisa é abandonar a agricultura no Centro-Sul, onde a terra é arável, onde chove regularmente. Outra coisa é abandonar a agricultura no Nordeste, onde havia de fato a necessidade de cuidados especiais. Então, mas ocorre esse abandono da agricultura. Então vejam só, no caso aqui do Brasil, vai-se então implementar toda uma política de industrialização, né, em detrimento da agricultura. Bom, como eu disse, a questão não é a ideia de industrializar, a questão é como fazer, como foi que os americanos se industrializaram, como foi que os ingleses se industrializaram, os canadenses se industrializaram, e como é que a América do Sul se industrializou. Primeiro, a América do Sul se industrializou abandonando a agricultura. O Nordeste fez isso e foi pior do que no Centro-Sul. A forma é que ficou complicada, porque vejam só, se a gente pega atualmente as estatísticas, a divisão por setores do PIB, a gente vai ver que indústria corresponde, no Brasil, no caso do Brasil, 12% do PIB, indústria. 20% do PIB, agricultura, aí fica 67%, 68% para o setor de serviços, o que é uma consequência da expansão da agricultura e da modernização, expansão da indústria, modernização da agricultura, é uma consequência isso daí. A gente não pode achar que o Brasil vai se industrializar, ou a América Latina vai se industrializar com 60% de indústria e 15%, 20% agricultura, 20% serviços. Isso não é assim que funciona, porque não é essa estrutura de consumo da sociedade. A sociedade, esses dois setores, quando eles se modernizam, eles geram muitos serviços. Então é natural que seja, mas é normal que seja aí 12% de indústria e 20% de agricultura. Para vocês terem uma ideia, essa divisão do PIB brasileiro é a mesma do PNB americano. Os americanos não calculam PIB porque tem empresas internacionais. Eles calculam PNB, mas é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eles têm empresas internacionais, então eles têm que computar o PNB e não o PIB. Mas vejam só, a divisão do PIB americano ou do PNB americano é mais ou menos, praticamente igual à brasileira. Estou falando em termos de 2022, 2023. Basicamente a divisão do PIB americano é 20% agricultura, 12% indústria e o restante serviços. Mesma estrutura do Brasil. No entanto, os americanos produzem 24 trilhões de riqueza, né, um pouco mais que isso, e nós produzimos 7,5, às vezes não chega a 8, né, por perto de 8. Então eles têm uma produção de riqueza que é 3 vezes maior do que a nossa. É como se fossem a produção de 3 Brasis por ano dentro dos Estados Unidos, né? Por que isso acontece? Porque a questão toda é a forma como eles fizeram, né? A forma como eles fizeram foi muito mais eficiente, gerou muito mais riqueza porque eles atribuíram tudo à iniciativa privada, à liberdade de comércio, ao liberalismo econômico, entregaram para a iniciativa privada a tarefa das indústrias, das fábricas, de modernização da agricultura e ficaram apenas como um agente regulador.
que era o que Eugênio Goudin defendia em 1940. Nós não. Nós optamos por um Estado que controla toda a economia, que é o Estado protagonista, que realiza obras, que quer produzir serviços, que quer vender bens e acaba não cuidando dos setores essenciais, como segurança, educação, saúde e defesa. Então, o grande problema do Brasil é o como. Não imaginem que o Brasil vai se tornar um país industrializado quando for 60, 20, 20. 60 indústria, 20 agricultura e 20. Isso não é essa estrutura normal. A estrutura normal é essa que existe. O problema é que nós geramos um PIB pequeno, né, e, por conseguinte, uma renda per capita pequena. Precisa elevar a renda nacional. Agora, a questão é novamente como fazer isso. Você pode fazer o bolo crescer sem distribuir renda, ou pode fazer o bolo crescer distribuindo renda. E uma série de coisas tem que acontecer. Liberdade de comércio, investimento, facilitar as micro e pequenas empresas, investir, né, e apoiar essas micro e pequenas empresas de verdade, acabar com esse negócio de campeãs nacionais, que é o que o BNDES faz, dando dinheiro para grandes empresas e deixando os pequenos ali com migalhas. Então isso tem a ver com distribuição de renda. Outra coisa, a questão da agricultura, que foi abandonada no Nordeste, mas isso é um caso que nós vamos tratar depois. Vejam só, se a gente observar o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade entre as pessoas, os americanos têm um índice de Gini menor do que o nosso. O índice de Gini, quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade. Eles têm um índice de Gini de 0,38 e nós temos um índice de Gini de 0,5. Eles têm o nível de desigualdade entre eles é bem menor do que o nosso, mas essa desigualdade também ela passa a ser compensada com um aumento de produção, né? Com a ideia de fazer o bolo crescer. Então, novamente, eu quero colocar para vocês, a questão é o como nós fazemos. Se a gente procura o desenvolvimento mediado e controlado pelo Estado, esse desenvolvimento ele é menor, ele é contraído, ele não agrega, ele não distribui renda, porque são sempre os mesmos beneficiados. É um capitalismo de Estado em que empresas privilegiadas são beneficiadas, e com isso ocorre um processo de concentração de renda. Então nós precisamos rever essa forma, ou como fazer. Não adianta esperar o Brasil virar um país industrializado para todo mundo ser feliz. Industrialização não é a única saída. É preciso investir em educação para melhorar a renda. É preciso produção de ciência e tecnologia para gerar valor agregado. É preciso liberar a economia para dar oportunidade para que todos possam produzir e crescer dentro dessa economia e acabar com os privilégios de alguns que são justamente beneficiados pelos empréstimos concedidos pelo Estado, além de uma série de outros fatores que são importantes. Bom, basicamente era isso. Eu gostaria de dizer que os planos fracassaram porque continuamos um país subdesenvolvido, um país que tem uma indústria, mas porque agrega pouca tecnologia, e um país cuja renda ainda é 3 vezes menor que a renda nacional, é 3 vezes menor que o americano, que é de um americano, e a concentração o índice de desigualdade nosso ainda é muito alto. Precisaria de uma série de reformas no capitalismo brasileiro para que nós conseguíssemos melhorar e elevar o nosso nível de renda. É isso, e até o próximo encontro.